Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Mais uma vez é uma alegria, uma satisfação estarmos reunidos em nome de Jesus. Todos somos instrumentos de Deus nesse ambiente. Vamos pedir por todos aqueles que nós conhecemos e que sabemos que estão precisando de ajuda. Nós chegamos até aqui, muitos não têm condições. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. Um dia, o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Olha, esse livro, como sempre a gente comenta, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Ele traz informações precisas para nós e, ao mesmo tempo, esclarecedoras. Mas olha só, o Kardec ele vai questionar, e ele vai questionando. Às vezes ele quer realmente esclarecer o assunto que está sendo tratado. Mas olha como que Deus não fecha as portas. Vamos ver aqui, ó. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Neste mundo. Porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta: um dia o homem verá a Deus? Sim, quando ele se desvencilhar da matéria. Então, neste mundo, que é um mundo ainda de expiação de provas, de sofrimentos, mas também de alguns momentos de felicidades para todos nós, que quando nós estamos com Jesus, quando nós entendemos aquilo que Jesus trouxe para nós, a palavra do Evangelho, o amor, só o amor muda as coisas. Aí nós vivemos um pouco mais tranquilos e felizes, porque nós vamos conformar com a situação, porque a cada um segundo o seu merecimento, a cada um segundo suas obras, palavras de Jesus, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Então, neste mundo, nós não vamos entender muitas coisas, mas nós estamos progredindo, porque se a gente vê a história da Terra, dos livros que a gente tem informações, principalmente o Velho Testamento, nós vamos ver que nós progredimos muito já. Apesar de tantas coisas que ainda acontecem na Terra, que muitas vezes a gente não concorda, tantas injustiças, mas o que Jesus fala para nós? Ninguém paga aquilo que não deve. Tudo tem uma razão de ser. Então, tudo é um comprometimento que nós tivemos em outras vidas e muitas vezes nessa vida mesmo. Porque às vezes a gente acha que uma coisa vai dar certo e não dá, e nós vamos sofrer as consequências. Então está aqui. Não pode ser revelado nesse mundo, mas no outro sim. Mas nós tivemos muitas informações. Olha quanta coisa boa que veio para nós através da doutrina espírita. Tanto no Livro dos Espíritos, na codificação do Kardec, como o Chico Xavier trouxe para nós através do André Luiz e de outros espíritos. Mas tem outros livros muito interessantes. Por exemplo, tem um livro que chama Na Era do Espírito. Ele vai trazer para nós informações valiosas. Tem um outro ainda, Alquimia da Mente. A Alquimia da Mente, nós vamos ver uma parte científica ali, complexa. Mas a partir do momento que nós começamos a entender a doutrina espírita, nós vamos compreendendo também e assimilando. A partir do momento que nós vamos evoluindo, que nós vamos tendo entendimento, que nós vamos conhecendo um pouco mais da parte espiritual, nós vamos entendendo muito mais a mensagem de Jesus e dos espíritos superiores. A ciência nossa está engatinhando ainda em relação à ciência espiritual, mas nós vamos chegar lá. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Comentário de Kardec. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão.
Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra-lhe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Olha só, então está aqui. Realmente a ciência, ela progrediu muito. Por isso que o Kardec ele colocou o espiritismo, ele é ciência primeiro, depois uma filosofia de vida e depois uma religião. Então por que é ciência? Porque investiga. Nós não vamos acreditar porque alguém falou. Nós vamos observar se aquilo realmente tem veracidade. E nós vamos descartar tudo aquilo que não nos compete, que não vai trazer um benefício para nós. O espírita, ele tem que ler tudo. Ele tem que viver a vida normalmente, mas ele tem que absorver aquilo que vai ser melhor para ele. E a partir do momento que nós vamos evoluindo espiritualmente, em moral principalmente, nós vamos entendendo aquilo que é melhor para nós. Por isso que o apóstolo Paulo na Bíblia diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha só, que coisa interessante para nós. Então nós podemos ver, nós podemos entrar em qualquer lugar, nós somos cidadãos do mundo. Nós somos livres, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, só que as consequências vêm naquilo que Jesus falou. A semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Ninguém vai colher aquilo que não semeou. Então, isso é uma realidade para nós. Nós vamos começar a entender a nossa trajetória. Nós temos um currículo longo. Por que nós temos altos e baixos na nossa vida? Por que muitas vezes nós achamos que nós somos a pessoa mais feliz do mundo e não demora muito tempo nós achamos que nada vale a pena? Porque nós temos também companhias espirituais. A doutora Marlene Nobre, ela publicou um livro interessante, A Obsessão e Suas Máscaras, onde ela vai mostrar que nós temos companhias 24 horas por dia. Quem tem mediunidade 24 horas. Não é só dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, dentro de qualquer segmento doutrinário. Ele, 24 horas por dia, ele está ligado. Então, de acordo com o nosso pensamento, são as nossas companhias. Porque nunca teve tanto problema depressivo como está tendo hoje. Tantos problemas psiquiátricos como está tendo hoje. Por quê? Porque nós evoluímos muito em tecnologia e numa série de segmentos, mas nós já somos os mesmos de antigamente. Por quê? Porque o espírito ainda não alcançou aquela plenitude que só o evangelho, só o amor, só a compreensão vai trazer para nós. Mas é Jesus nas nossas vidas. Olha só, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aqui está falando de ciência, mas nós tivemos uma experiência muito interessante. Nós começamos a fazer transcomunicação instrumental. Nos anos 80, estávamos em 5 pessoas, então nós começamos a nos comunicar com os espíritos. Mas como os nossos aparelhos, eles são muito atrasados ainda, a gente só conseguia uma frequência onde a gente se comunicava com espíritos inferiores. Nós começamos a ter problema. Por quê? Nós começamos a nos conectar com essas entidades começaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então nós fomos parar com essas experiências. Mas é uma experiência interessantíssimas. Mas por quê? Porque a ciência ainda está atrasada. A frequência que nós temos nos aparelhos, eles conseguiam detectar só aqueles espíritos que estão na nossa faixa. Então está aqui, ó. Porque não pode ultrapassar os limites. Então não adianta o homem querer ir muito longe. Nós vimos no começo do livro que eles dizem o seguinte, que nós não podemos ir muito além porque nós nos perturbamos. Porque a gente não tem condição ainda. O cérebro não suporta 2 vidas. A vida espiritual é a vida física. Por isso que o sonho ele não tem muito significado. O desdobramento espiritual, sim. Porque muitas vezes é encontro com pessoas que estão no campo, que a gente não tem essa dimensão ainda fixa, mas naquele 6º sentido que a gente fala, e quando nós dormimos, nós desligamos do corpo. Então nós vamos no plano espiritual. Mas olha o que os espíritos inferiores fazem na nossa vida. Muitas vezes, a nossa vida ela não é uma vida que ela está sempre num padrão vibratório alto. Então, à noite, quando nós dormimos, aqueles espíritos que querem atrapalhar a nossa vida, eles tomam formas. E como
pensamento atrai pensamento, semelhante atrai semelhante. Quem disse isso daí foi Jesus. Quando nós dormimos, nós desligamos do corpo e nós vamos no plano espiritual. Esses espíritos tomam aparência daquilo que nós estamos idealizando e muitas vezes nos influenciam. Por isso que muitas vezes também nós acordamos, não lembramos do que sonhamos, mas acordamos cansados, angustiados, e outras vezes nós acordamos eufóricos. São as nossas companhias espirituais. Por isso que nós não podemos ainda devassar. E tem um livro da Ivone Pereira, Devassando o Invisível. Interessantíssimo. Onde nós vamos ver que muitas coisas nós não temos condição de assimilar. Eu comecei a ler um livro que chama Naema a Bruxa. Eu precisei parar com esse livro. Esse livro é do Conde Rochester, um escritor inglês que, depois de desencarnado, ele andou escrevendo por uma médium russa. E olha só para vocês verem, o livro começa fantástico, depois a gente vai penetrando naquilo. Eu estou falando de mim agora, eu não tinha condição ainda de assimilar todo aquele conhecimento que estava ali. Porque muitas vezes a matéria é animada, muitas vezes. Por isso que a gente escuta estalo, coisas que mudam no lugar, aquele efeito poltergeist que a turma fala lá, realmente isso daí acontece. Nós fomos uma vez no Jardim São Paulo, há muitos anos atrás, eu e um amigo meu que até desencarnou, e lá pegava fogo na cortina, dava nó nas roupas no varal. Como que os espíritos podem fazer isso? Aí nós vamos pegar o livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, está no livro dos médiuns. Lembrando que Kardec era um professor, era um cientista, e os livros foram construídos ou foram criados seguindo uma metodologia, um estudo. Então, quer dizer, não foi uma obra qualquer da cabeça de alguém. O cara teve toda a preocupação de consolidar esse conteúdo dentro de critérios estritamente científicos, e é isso que nos é narrado dentro desse livro aqui. E teve um controle rígido em relação a isso daí. Tanto é que está escrito lá o seguinte, que é melhor a gente rejeitar muitas verdades do que aceitar uma mentira. Porque existe pseudos médiuns, existem adivinhadores, que são charlatães. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Orai e vigiai para não cair em tentação. Novamente Jesus. Nós vamos pegar um pedacinho só aqui para nós. Olha só. Ele amontou sistemas sobre sistemas. Cada dia que passa, mostra-lhe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Então, existe um sistema entre aqueles que estão estudando alguma coisa, por exemplo, o orgulho. Um quer, ele quer ser o dono do evento, o outro também quer. Então, muitas vezes atrasa até uma pesquisa, alguma coisa. Nós estamos cansados de ver isso aí. Mas vamos pegar São Tomás de Aquino, olha, para vocês verem, e Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha uma ideia em relação à geração espontânea. E Santo Tomás de Aquino tinha outra. Então, eles começaram a ter divergência entre eles. Depois de desencarnado, nós temos isso nos livros espíritas. Santo Agostinho disse o seguinte, que do outro lado, ele começou a entender, e muitas coisas que ele tomou por verdade, não eram verdade, que é o que está escrito aqui. E muitas coisas que ele não acreditava que fosse verdade, é. Então, olha só, por isso que nós precisamos viver em sociedade, por isso que nós precisamos respeitar o conhecimento do outro, independente de cultura, independente de posição social, porque muitas vezes é onde a gente acha que a gente não vai ter nenhuma experiência ali, nenhum ensinamento, nós vamos ter um grande ensinamento. Através do exemplo, através da experiência, nós só podemos falar daquilo que nós vivemos. Não adianta eu querer falar uma coisa que eu não vivi, que eu não passei, que eu não tive uma experiência. Então aí a doutrina espírita, por isso que a palavra de quem estudou muito e de quem não tem estudo nenhum tem o mesmo valor quando é falada com moralidade e principalmente com aquilo que é a verdade, que nós vamos questionar e não tem como questionar, que ela vai trazer para nós um conhecimento seguro. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender. Comentário de Kardec. São por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Olha só que maravilha para nós. Então está aqui, ó.
Pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho do sentido? Sim, se Deus julgar útil. Então, está tendo na internet muita bobagem em relação a Chico Xavier, muita previsão. Eu tive algumas vezes no Chico Xavier e não vi Chico Xavier fazer previsão nenhuma, porque um espírito que tem conhecimento, um espírito que ele é sério, ele não fala bobagem. Muitas vezes a gente fala, o futuro pertence a Deus, e realmente nós podemos mudar o nosso futuro. Depende da nossa conduta. Nós podemos prolongar a nossa vida e nós podemos encurtar a nossa vida, dependendo daquilo que nós estamos comprometidos, na parte espiritual principalmente. Então nós estamos vendo aqui, ó, se Deus, né, julgar útil. Então, olha só para vocês verem. Por isso que nós precisamos analisar quando nós recebemos alguma informação espiritual, principalmente quando algum médium fala que recebeu. Gente, nós precisamos analisar. Muitas vezes é psicografia, né? Um amigo meu desencarnou, aí um outro amigo meu, que é espírita, ele falou para mim, falou, Norim, você não acredita, eu conversei com ele. Aí eu fiquei quieto. Então, nós precisamos analisar, ver. Conhece-se a árvore pelos frutos. Não se colhe figo de espinheiro. Jesus, novamente. Vamos ver de quem veio a informação. Quem está passando a informação para nós? Será que é verídico? Tem tanta coisa que a gente vê que não é verdade. Então, nós precisamos analisar. A doutrina espírita para nós, da condição da gente ver se realmente aquilo tem sentido ou não. Se não tiver nenhum sentido, vamos descartar. Deixa. O André Luiz, ele fala num livro dele que às vezes é muito melhor a gente ouvir um tolo falar, né? Porque é caridade. Porque às vezes ele tem que pôr para fora aquilo que ele tem dentro dele. Então nós vamos ter caridade, é caridade. Então deixa eles falarem. Agora nós não vamos assimilar tudo aquilo. Nós vamos ver se realmente aquilo tem um sentido. Aliás, a doutrina é um exercício que a gente vê, acompanha cada questão, de dizer para a gente, tenha fé. Sim. Mas não precisa ficar correndo atrás para saber o que é, aonde está, como é que foi. Isso não te engrandece nada. Pelo contrário, atrapalha a sua jornada. Sim. Não é essa busca que você tem que fazer. Você tem que conseguir fazer a sua mudança pessoal dentro daquilo que a gente tem de exemplo, de notícia, de informação do que é ético para a nossa vida, para a nossa trajetória em grupo, dentro de um meio onde tem pessoas que dependem de nós, que nós dependemos dela. Então, a vida que a gente tem que buscar é essa vida simples, e Deus é fé, não é descobrir o que é Deus. Esse fenômeno é importante, né? Vamos falar de fenômeno, vamos falar de coisa. Isso não reforça nada na gente. Verdade. E a gente não tem que buscar no fenômeno, né, a razão para a gente acreditar, né? Sim. A gente precisa ter fé. A gente precisa buscar isso, que é o que vai nos tranquilizar, o que vai fazer a nossa mudança por dentro, que vai nos ajudar na superação dos nossos problemas. Isso mesmo. Por isso, quando a gente dorme, às vezes a gente também entra em comunicação com nossos parentes, nossos amigos desencarnados. E entra com aqueles também que não têm, né, uma relação muito boa conosco. Mas vamos lá. Universo e Vida, Áureo Hernani Santana. Quanto mais o espírito evolve, tanto mais livre, efetiva e conscientemente governa a si mesmo e ao seu cosmo orgânico, cujo metabolismo é conduzido e controlado pelas forças vivas do seu pensamento e das suas emoções. Quem de fato cresce, definha, adoece e se cura é sempre o espírito. Em sua multimilenária trajetória no tempo e no espaço, ele aprendeu, aprende e aprenderá, por via de incessantes experimentações, a manter e enriquecer a própria vida. Dá uma paradinha, Edu. Esse livro aqui é um livro pequeno, mas ele é profundo. Esse livro é profundo, pelo Espírito Áureo. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que tudo é o Espírito, ó. Cresce, definha, adoece, se cura, é sempre o Espírito. Então, quem ama é o Espírito, quem odeia é o Espírito. Todos os nossos sentimentos que se manifestam através do corpo físico vêm do Espírito. Então, por isso que alguém falou uma certa vez e está certo. Mente sã, corpo são.
De regra, não é o aumento de volume das células e sim a sua multiplicação numérica que determina o crescimento dos organismos. A diferença entre um organismo recém-nascido e um organismo adulto não é somente de tamanho, mas sobretudo de complexidade. Assim também com o espírito. Quanto mais evoluído, mais sábio e moralizado, mais complexa e poderosa a sua estrutura orgânica perispiritual, capaz de viver e agir em domínios cada vez mais amplos de tempo e espaço. Se a conquista progressiva do conhecimento nos faz compreender sempre melhor a modéstia da nossa atual condução evolutiva e a extensão do quanto ainda ignoramos, compelimo-nos à humildade diante da sabedoria e do poder de Deus. Dá-nos também uma crescente noção de autorrespeito em face da excelsa nobreza da vida. Olha, aqui concluindo para nós esse assunto de hoje. Então nós estamos vendo quem pode trazer uma coisa profunda como isso daqui para nós, se não um espírito muito superior, as informações. Até hoje, a nossa ciência da Terra não consegue chegar na ciência espírita, porque ela é muito profunda. Aí nós vamos ver outros livros que a gente sempre cita aqui, como Evolução em Dois Mundos, né? Como O Mecanismo da Mediunidade, toda a coleção do André Luiz, Instrumentos do Tempo, um outro livro importante, A Memória e o Tempo, outro livro. Olha, a Biblioteca da Doutrina, ela é maravilhosa. E ela não se retém só no corpo da doutrina. Espíritos superiores trouxeram para nós, principalmente um homem sábio, que ele nem espírita, ele foi, Pietro Ubaldi, um sábio. Ele trouxe um livro, A Grande Síntese. Esse livro está tudo dentro disso daqui que nós estamos vendo. Olha só. Só para a gente ir para a segunda parte, o Pietro Ubaldi, ele fez questão de vir conhecer o Chico Xavier. E quando ele chegou, cumprimentou o Chico Xavier falou: estou vendo a mãe do senhor, ela chama fulana de tal, falou em italiano, que ele é italiano, e ela está falando que o senhor teve uma irmã e que a irmã do senhor está muito bem. Ele falou: nunca tive nenhuma irmã. Aí criou um clima negativo, né? Que ele falou: nunca tive. Quando ele voltou para a Itália, eles foram pesquisar, ele teve uma irmã que ele não sabia. E ela deu até o nome através do Chico Xavier. Então, quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer na nossa vida. Por isso que Jesus diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que nós estamos buscando na nossa vida? Se nós estamos aqui, é porque nós queremos Jesus na nossa vida. Então, que Ele nos abençoe, cada um faz seu pedido mental. Assunto da próxima semana: Espírito e Matéria. E sobre a reunião de hoje, sobre Jesus na nossa vida, podemos pedir que nós vamos com certeza alcançar o nosso objetivo, desde que seja uma coisa para o bem e que seja para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas aquilo não vai ser bom para nós. Então, Deus sempre vai dar aquilo que for melhor para nós, porque Deus é amor. Jesus diz o seguinte lá, que se nós que somos pais, se um filho nosso pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra para ele, imaginem Deus, que é amor puro. Jamais vai esquecer do seu filho. E aí nós vamos, para a gente ir embora, com aquilo que Jesus falou para nós: não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Olha, meu jugo é leve, meu fardo é suave, estarei convosco até a consumação dos tempos. Jamais vos deixarei órfãos, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós. Recomendações para a leitura. Obras citadas nesta palestra: A Grande Síntese, Pietro Ubaldi. A Memória e o Tempo, Hermínio Miranda. A Obsessão e Suas Máscaras, Marlene Nobre. Alquimia da Mente, Hermínio Miranda. Devassando o Invisível, Ivone Pereira. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Instrumentos do Tempo, Emmanuel, Chico Xavier. Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Na Era do Espírito,
José Herculano Pires, Chico Xavier. Naema a Bruxa, Conde Rochester. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Universo e Vida, Áureo, Hernani Santana.